Boa noite. É muito bom a gente poder estar aqui, é uma satisfação tremenda. É tremenda a satisfação. É que o Zaqueu falou, a gente, assim, tem o hábito de falar ao público tudo, mas a responsabilidade, né, da palavra de Deus e, assim, a gente o faz com temor e tremor. Não sou nenhum pregador, não tenho esse dom, né, mas, assim, vou dividir com os irmãos aquilo que a gente tem dado uma estudada, né, num texto, e eu peço a Deus misericórdia, né, que tenha misericórdia, que eu possa traduzir para os irmãos aquilo que está no coração e na mente, de maneira simples, prática e, acima de tudo, inteligível, né? E nada melhor do que começar com uma oração, né? Oremos então. Pai amado, Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu e por tudo aquilo que pudemos fazer no dia de hoje, ó Deus, e principalmente por estarmos aqui, Senhor, na tua casa, ó Deus, em comunhão com os irmãos, ó Pai. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelos cânticos, ó Pai, pelos hinos que, ó Deus, alegram o nosso coração, ó Deus, exaltam o teu nome. Ó Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem de nós, ó Deus, e, ó Pai, tem conduzido os nossos passos, tem, ó Deus, nos livrado do mal, ó Deus, e tem, ó Deus, cuidado da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo que tem feito. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, ó Deus, e me ajuda a poder, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor já tem posto no coração, na mente, ó Deus, e, ó Deus, que todos possam se alegrar com a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, irmãos, creio que não é coincidência, né? O pastor tem pregado a respeito dos eu sou no livro de João. E já há algum tempo eu tenho, né, esse texto assim, flertado com esse texto, meditado com esse texto, e visto, assim, coisas tremendas, né? E está no livro de João também, né? O pastor não falou sobre ele, mas eu creio que é um momento que Deus preparou para que a gente pudesse estar compartilhando com todos os irmãos. Então vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 5. Livro do Evangelho de João, capítulo 5, e nós leremos do versículo 1 até o 18. E assim diz a Escritura. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar,
desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. É interessante esse milagre de Jesus. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas relatam esse milagre. Esse milagre aqui, ele é relatado somente por João. Os irmãos podem olhar que Mateus, Marcos e Lucas não têm essa passagem. Só João. E é interessante porque, assim, o pastor já falou no princípio, né, da série de mensagens, né, a maneira escrita de cada evangelho, né, e João é aquele que apresenta Jesus Cristo como Deus, né, apresenta-o como Deus. E a gente percebe que eu fiquei assim, ser sincero com os irmãos, eu fiquei meio, assim, não perdido, mas e aí, né? Esse milagre. Geralmente, todos os milagres as pessoas chegavam, né, para Jesus e pediam, né, Senhor, me cure. E Jesus, né, temos exemplos aí nos evangelhos, né? Bartimeu, o cego, sentado à beira do caminho, ouviu Jesus passar e depois levantou e foi atrás de Jesus gritando. Temos o exemplo da mulher cananeia, né? Que pediu pela sua filha, que estava tremendamente endemoniada. Mas aqui, esse homem não pede nada. Ele não pede para Jesus. Na realidade, pelo texto, nós vamos observar que ele nem conhecia Jesus. Não sabia nem quem era Jesus. E é interessante, né? Ele diz aqui que algum tempo mais tarde, versículo 1, Jesus subiu para Jerusalém a uma festa dos judeus. Jesus era judeu, né, e como a lei de Moisés, né, recomendava que os judeus deviam subir pelo menos 3 vezes ao ano para Jerusalém para as festas, né, que eram comemorativas. Tínhamos lá a Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, não sabemos qual festa era, mas o fato é que Jesus estava em Jerusalém. E é interessante, esse tanque que existe, né, é tipo um anexo do templo, né, um puxadinho ao lado do templo, né, que aqui é identificado como a porta das ovelhas. Por quê? Porque onde eram levadas as ovelhas e os animais que seriam sacrificados entravam por essa porta, ao lado do templo. Por isso chamava-se a porta das ovelhas, né?
e se instalou ali, né, uma grande multidão de pessoas com diversas doenças. Né, o texto aqui ele fala, né, e ele mostra que as pessoas esperavam, né, que tinha tipo uma crendice de que um anjo descia e agitava as águas. Quando eu fui lendo o texto, eu não sei qual dos irmãos aí, ou melhor, nas Bíblias dos irmãos, pode ver que do final do versículo 3 ao versículo 4, existe um colchetes. Quem identificou? Talvez o celular não vai ter. Encontrou colchetes? Então, essa parte, pelo que consta, ela foi acrescentada por um copista. Para quê? Para ela pudesse dar um entendimento melhor para o versículo 7, né, que é o questionamento do paralítico. Né? Então, essa parte, ela não consta dos textos hebraicos, ou melhor, dos textos gregos, os mais antigos. Então, tinha-se essa crença que esse anjo vinha, agitava a água, né, e quem entrasse primeiro era curado. A gente vê que isso não bate muito com Deus, porque o nosso Deus não é quem chega primeiro é que é atendido. Não é assim que Deus age. Nós sabemos disso. Né? E ele vai relatando, então, a grande multidão de pessoas. E aí começa esse diálogo, né, de Jesus com esse rapaz. E interessantíssimo, porque Jesus vem para Jerusalém, sobe até o templo e ele vai direto. A gente pode reparar que diz que existia uma grande multidão de pessoas com diversas enfermidades. E Jesus pega e ele vai direto naquele rapaz. Ou naquele senhor, melhor. Né, que estava ali por 38 anos. 38 anos. E Jesus, ele começa a falar com esse rapaz, né? E o rapaz vai explicando a história para ele, e ele faz uma pergunta para o rapaz: queres ser curado? E é interessante isso, né? 38 anos, o cara em cima de uma esteira, né? Paralítico, parece uma coisa meio sem noção a pergunta, né? Mas ele suscita conversa com o cara, né? Queres ser curado? E eu pelo menos conheço algumas pessoas, né? Nem todo mundo talvez queira ser curado. Alguém nem conhece aqui alguém? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim: pô, eu estou nessa situação, mas você veja só uma coisa, eu tenho atenção, né? Tenho quem me leva, né, para o médico, que volta, eu tenho facilidades, não preciso trabalhar. Será que quero ser curado? Talvez não, né? Devido à situação, dependendo da situação, da enfermidade. Mas nesse caso a gente vê que era uma situação assim extrema, né? E a gente percebe o desconhecimento de Cristo, né? Porque Jesus faz essa pergunta para ele, e aí ele começa a responder o que não tem nada a ver, né, com a situação dele, né? Versículo 7, o enfermo, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque com a água quando é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. E então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma tua esteira e anda. E a Escritura diz que imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Né?
Então a gente percebe que esse homem, ele, assim, não conhecia Cristo realmente, né? Porque Jesus fez uma pergunta e ele começou a falar de toda a dificuldade que ele tinha para entrar lá no tanque. E Jesus cura ele sem ele pedir. Sem ele pedir. Ele não exerceu fé, não pediu, e Jesus curou ele imediatamente. E eu fiquei pensando, isso aí me intrigou muito, e eu fiquei pensando, e o que me levou a uma conclusão é que o livro foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é Deus, pelos seus sinais, pelos seus milagres que ele operou. Então, a gente vê que Deus é soberano. Ele cura quando ele quer, na hora que ele quer, como ele quer e quem ele quer. Porque lá tinha uma multidão de enfermos. E ele vai andando, passa por vários. E ele não foi para fazer uma cura em massa, mas ele foi para aquela pessoa em especial. Para aquela pessoa especial. E tanto é que quando ele operou o milagre, rápido Jesus já saiu. E o homem curado pegou a sua esteira, né, e nem agradeceu. Acho que ele não sabe nem o que aconteceu com ele mesmo, né? Nem agradeceu. A gente vai ver mais na frente, né? Jesus vai curar lá 10 leprosos. Quantos voltam, né, para agradecer? A ingratidão. E eu fiquei vendo esse quadro desse rapaz, assim, irmãos, é a semelhança dos dias de hoje. A humanidade está enferma espiritualmente. E muitos, sem esperança, à beira de um tanque na vida, esperando soluções para seus problemas, dos quais não vai resolver nunca. Não vai ter solução nunca, irmãos. Nunca. Porque só Jesus Cristo, só Deus, só Ele. Só Ele. E esse é o quadro da humanidade. Ela busca várias coisas. E é interessante, porque quando você fala de Cristo, quando você quer apresentar Cristo para as pessoas, isso realmente é espiritual. Você percebe muitas vezes o desinteresse, a pessoa ouve às vezes até por educação, mas rápido quer se desvencilhar. Quer dizer, os ouvidos começam a doer, e a pessoa muitas vezes prefere ser enganada, né? Ficar, né? Com conselhos dos mais diversos, mas não quer ouvir a palavra de Deus, irmãos. E nós sabemos, né, que o príncipe desse mundo, ele tem trabalhado. O bicho é terrível, irmãos, mas é trabalhador, hein? Dia e noite. Trabalha dia e noite para a perdição da humanidade. E a gente percebe aqui a situação, né, dessas pessoas. A gente vê que por 38 anos esse cara estava sobre uma esteira, que era feita de lã, né, que de dia a pessoa se acomodava e à noite ele se protegia do frio. E ele em cima de uma esteira, durante todo esse tempo. E Jesus, direto para ele. Esse é um mistério, irmãos. Eu fiquei pensando. Deus é tremendo. Às vezes a gente, na nossa vida, nós
Às vezes nem esperamos e recebemos uma bênção, né? Temos uma alegria, uma surpresa das coisas acontecem da nossa vida. Graça de Deus, né? Graça maravilhosa de Deus, vem sem fazermos nada. E tem pessoas que vão colher de bênçãos de Deus nesse mundo e vão passar esse mundo afora, irmãos, dentro do pecado, pecando, vendo, colhendo bênçãos que Deus derramou sobre eles e vão para a eternidade separados de Deus, porque não reconhecem a soberania, a graça, o amor, a importância que Deus dá para uma alma. Bom, ele foi curado então imediatamente, né? Não é igual daqueles que Deus, quando cura, é assim, irmãos. Né? Não é aquele igual vem um milagreiro lá e decreta a cura e o cara, né? Estava ruim, aí sai meio mancando, vai melhorando um pouquinho, vai indo para casa, no outro dia já está melhor e vai. Não. O texto diz que ele ficou são imediatamente. Imagina uma pessoa imóvel por 38 anos. Lucas está aí, ó, com o braço meio imóvel aí, fisioterapia, não sei de quanto, tal, de quantos dias? Isso, ficou imobilizado. 2 meses. Imagina 38 anos. Imagina se tem fisioterapia nesse mundo que ia dar jeito nisso. Então, o milagre quando vem de Deus, irmãos, é assim. Não deixa dúvida. Não deixa dúvida alguma. E é instantâneo, e é na hora, e resolve o problema da pessoa. É a mesma coisa de quando Cristo entra em nossas vidas. Quando nos alcança, quando nos dá a capacidade da gente compreender essa mensagem bendita e compreender o nosso estado desgraçado de perdição. E nos dá a capacidade de entendermos essa mensagem que transforma a nossa vida. Transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que faz, que nos torna novas criaturas. Jesus, só Ele. A gente vê em toda a história, né, líderes religiosos, irmãos, com boas intenções, com, olha, medidas para humanitária, de socorro às pessoas, isso, uma série de coisas. Vários líderes religiosos aí, ó, do passado, a gente pode estudar e ver, mas nenhum é Deus, só Jesus. Só Jesus, irmãos. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira, pôs-se a andar, versículo 9, aquele dia era sábado, então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não te permite carregar a sua esteira, né? E ele respondeu, o homem que me curou, me disse, toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram, quem é o homem que mandou que tomasse a esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, agora estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós sabemos que nem toda enfermidade é em função do pecado, né? Mas sabemos que pode, né? Esse exemplo a gente pode perceber aqui que essa pessoa, ele tinha feito alguma coisa para ele entrar nessa situação, porque diz aqui nesse versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo. Se Jesus o encontrou é porque o procurou e não se encontrou com ele. E Jesus fez esse alerta para ele, né? Olha que já estás curado. Não peques mais,
para que não te suceda coisa pior do que essa daí que você tinha, né? E o que é pior, irmãos, do que ficar 38 anos paralítico em cima de um colchão? É ser enviado no lago de fogo, irmãos, que arde, onde será lançado o diabo, o falso profeta e o inferno, para a eternidade. E isso é pior do que 38 anos de paralisia. E Jesus alertou, olha, não faça mais isso, hein? Cuidado, cuidado, porque pode te ocorrer coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus é o que o tinha curado. E a gente vai vendo aqui, né? O homem recebe uma cura dessa, passou praticamente, né, mais da metade da vida atrás disso, e recebe uma cura dessa, não agradeceu, e ainda pegou, ainda foi lá entregar para os judeus. A gente não sabe, né, se ele foi falar isso porque ele estava alegre, né, para exaltar a Cristo, ou se foi lá para entregar para os judeus, para ficar de bem com os judeus. A gente não sabe o porquê do motivo, mas ele foi e falou, né, falou para os judeus, deu o nome de quem, né, tinha feito o sinal. Mas aí a gente vê também aqui, irmãos, a coisa mais terrível que tem, irmãos, é a religiosidade. Religiosidade. A gente vê no interrogatório aqui dos judeus, é interessante, o homem curado, né? Às vezes os caras falam, pô, mas quem te curou? Um sinal que ninguém podia fazer isso. Não, a pergunta que vem, né, do fariseu é, quem mandou você tomar o teu leito e andar? Você não sabe que hoje é sábado? É proibido fazer isso? Quem que fez esse pecado de ter te curado no sábado, mandar você pegar o leite e andar? Os caras estavam completamente cegos, irmãos, cego. A lei, cegos pela lei. Porque 38 anos, com certeza, aquele senhor, ele era conhecido ali. Ele era conhecido, né? Eu moro aqui em Bugaçu, não tem muito tempo. Mas tem irmãos que moram aqui. Lupércio quase nasceu aí, Zaqueu, né? Quem não conhece aquele doidinho que anda meio assim, falando com o dedo aí? Todo mundo aqui conhece, não? Conhece, não conhece? Então, já pensou se aquele cara recebesse uma graça e ficasse normal? E falasse aqui, ó, o doidinho lá está perfeito, está são da mente. Quem que não ia conhecer? Agora imagina 38 anos esse cara deitado lá, né, e tentando descer na água tal, e outro ia antes dele. Ele era conhecido. E a gente vê o coração petrificado dessa gente, meus irmãos. Nem se deram ao caso de ver que o homem estava em perfeita saúde, porque ele estava dentro do templo, quando Jesus o encontrou. Porque pela lei de Moisés, ninguém que tivesse um defeito, um paralítico, ele podia ficar dentro do templo. E agora Jesus já encontrou ele lá no templo. Quer dizer, a gente não sabe se ele foi agradecer ou se a função foi realmente levar informação para os judeus de quem o tinha curado. O fato é, ele já estava dentro do templo. E muita gente ali, com certeza, o conhecia. Muita gente o conhecia. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado. Que, aliás, foram os religiosos que crucificaram Cristo, né? Todos aqui conhecem a história e sabem como tudo foi armado, tramado para poder chegar no que chegou, né? Nossa, meu, obrigado pela água. Mas o fato é que ele anunciou
E assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aqui a gente vê um embate, né? A gente vê que todo esse movimento, a cura dessa pessoa, lógico, pela misericórdia de Deus, mas Jesus provocou isso para chegar justamente nesse ponto, aonde se promoveu esse embate entre Jesus e os fariseus, né? Diz que os judeus o perseguiam, né, porque fazia essas coisas no sábado. Então, entre o versículo 16 e 17, a gente percebe que teve um embate de Cristo e os fariseus, porque Jesus lhes disse, né, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí o versículo 18 diz: por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, né? Quando Jesus fala assim, olha, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Ele diz que é o Filho de Deus, não como filhos de Deus, não como nós, filhos de Deus, né? Mas ele, na mesma, os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer, que ele se colocou na posição de Deus, igual a Deus. Por isso que agora eles procuravam mais, ainda matá-lo, né? Porque Deus era seu próprio Pai fazendo-se igual a Deus. Os judeus entenderam perfeitamente. Então a gente pode tirar pelo menos, né, três pontos dessa lição que a gente pode levar para casa para meditar, né? Que, irmãos, se Deus pode curar alguém, se Deus pode curar, não, porque se a gente colocar, só o fato de colocar o se, eu já estou errando, né? Mas Deus curando alguém que não o conhecia, não tinha fé, não pediu para ser curado, mesmo que interrogado, porque quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele falou o quê? Começou a dar explicações lá de como queria entrar no tanque. Se Jesus derrama graça sobre pessoas, como ele derrama graça sobre pessoas que muitas vezes nem o conhecem, imagina nós que somos seus filhos. Zaqueu estava falando agora há pouco aí de oração. Irmãos, é para que a gente não desfaleça. Devemos sim orar, irmãos. Orar. E não é só também dobrar o joelho lá no quarto ou clamar, mas temos que ter a comunhão com Cristo continuamente, irmãos. Continuamente, apresentando, né, as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos, seja de saúde, seja de que ordem for, continuamente, porque Deus ouve cada palavra, Ele vê cada pensamento nosso, Ele sabe de cada coisa de nós, irmãos, cada coisa. Deus é tremendo. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei extasiado de saber que quando a gente expõe diante dele, ou quando a gente argumenta com ele as coisas, irmãos, ele nos ouve na íntegra. E além de ouvir, ele está vendo a intenção do nosso coração. Ele enxerga muito mais profundamente do que aquilo que a gente pode imaginar, irmãos.
Muito mais. E às vezes a gente ora e pensa que Deus não está nos ouvindo. Ah, mas não tem solução para isso. Irmãos, Deus traz solução para tudo. Para tudo. Porque somos limitados. O pecado ainda está aqui. Está dentro de mim. Eu sinto essa força. A luta é terrível. Na classe de batismo a gente tem compartilhado lá das duas naturezas. A natureza física, a natureza carnal e a natureza espiritual, né? E a Ivani, a Ana, a gente tem conversado lá que a natureza que nós alimentarmos é que vai subjugar a outra. É essa. Se eu busco as coisas desse mundo, o prazer da carne, eu torno a carne forte e o espírito fica subjugado, irmãos. Mas se eu busco as coisas do espírito, oração, comunhão com Deus, vindo à igreja, estudos, quem fica forte é o espírito. E a gente subjuga a carne. E é terrível essa luta, irmãos. Irmãos, graças a Deus que ninguém sabe o que passa na minha mente, ou na mente de cada um de vocês. Se isso fosse para essa tela ali, seria horrível. Horrível, irmãos. Porque o pecado ainda está aqui dentro. E eu tenho que lutar com ele cada dia, cada instante, cada minuto. Porque senão eu sou engolido por ele. Eu preciso rejeitar os meus gostos, aquilo que me salta aos olhos, a cobiça, o desejo de ter. Tem uma série de coisas que eu não preciso falar, porque vocês compartilham desse mesmo gene, que eu sei que cada um também aqui é pecador. E cada um sabe da luta que passa. E dos leões que tem que matar cada dia para poder vencer. Então Jesus, ele fala para os fariseus, eu sou Deus, né? E ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E se Deus que deu a lei para Moisés, não pode ser colocado no banco dos réus, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer, é isso que ele está falando. Eu faço o que eu quero, eu curo quando eu quero, eu curo quem eu quero. É isso. Jesus, irmãos, é o único que pode entender, e eu creio até que sentir, aquilo que nós sentimos. Sabe por quê? Porque ele veio em carne e osso. Ele teve retido num corpo como esse. Não como esse, porque esse é um corpo pecador, mas ele era perfeito. Em Cristo não havia pecado, mas tinha sangue, tinha carne. Ele sentiu o que é viver nesse corpo, a limitação do tempo, né? Do desgaste que a gente vai sofrendo. E é por isso que eu creio, irmãos, que quando a gente clama, quando a gente ora, não é que ele ouve, ele vê, mas ele sabe exatamente o que eu e o que você está sentindo nesse momento. Seja de dificuldade, seja de alegria, seja de qualquer área da nossa vida. De qualquer área da nossa vida. Porque nada é difícil. Difícil não existe essa palavra no dicionário de Deus, irmãos. Nada é impossível para Deus, é difícil nada. O Senhor, Ele pode tudo e todas as coisas. Sabe por quê?
É simples, irmãos. Sabe por que Deus pode tudo? Porque se Ele não pudesse alguma coisa, Ele não era Deus. E nesse ponto, nós precisamos refletir bem, irmãos. Bem sobre isso. Porque se nós investirmos tempo em meditar sobre isso e abrir o nosso coração, a nossa mente para essas verdades, eu creio que fica muito mais fácil de a gente lidar com as diversas situações da nossa vida. Porque tem problemas para mim que podem ser gigantes. Porque para o Paulinho pode ser uma coisa simples. Ou vice-versa. O Paulinho pode ter problema que eu olho aquilo, mas nossa, que coisa simples. Cada um de nós, na nossa necessidade, cada um de nós, naquilo que necessitamos, que precisamos, irmãos. E Deus, pode ter certeza, irmãos, somos mais de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes sobre a face dessa terra. Mas saiba de uma coisa. Ninguém tem igual esse aqui, ó. Ninguém. Pode fazer a fila e ir tirando a digital de cada um. Jó 37:7 diz que Ele sela a mão de todo homem, para que conheçam a tua obra. Então, Ele não fez a gente aí numa fabricação em série, não. Deus nos criou para ter comunhão conosco. Deus nos criou para que nós pudéssemos conhecê-lo, exaltar o nome dEle. Somos a coroa da sua criação. A gente vê lá em Gênesis. E disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, haja separação entre águas e águas, houve a parte seca. Quando chegou no homem, disse que Deus tomou do pó da terra. Deus não disse, haja o homem, exista o homem. Deus tomou do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Fomos diferentes de toda a criação, irmãos. E Deus quer ter comunhão conosco. Para que nós saibamos que na nossa vida, qualquer dificuldade, por maior que ela seja para nós, por maior que ela seja, para Deus não existe dificuldade nenhuma, irmãos. E nós, como o conhecemos, como nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente possa investir mais tempo em oração e saber que Jesus Cristo é aquele que veio a esse mundo, viveu aqui entre nós, deu a sua vida por resgate de muitos, diz o próprio livro de João. E um dia Ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus está voltando. Que a gente se desperte para isso. A gente tem visto aí divisões das mais diversas maneiras. Por gosto, por preferência, por política. Irmãos, não tem nada, absolutamente nada, que possa suplantar a importância de um dia Deus ter aberto o entendimento de cada um aqui de nós, para que pudéssemos compreender essa palavra bendita, para que ela faça efeito na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Passamos sim por dificuldades das mais diversas, seja enfermidades, seja dificuldade nos relacionamentos, financeira, emocional, uma série de ordens. Mas saiba de uma coisa, irmãos, Jesus sabe e sente
exatamente o que nós sentimos. O que cada um de nós, em especial, sente. E é assim que Ele quer nos tratar, como pessoas individuais. Cabe a nós, irmãos, estarmos aperfeiçoando o nosso dia a dia, em oração, em busca. É lógico que hoje a gente sabe a correria, a loucura que é esse mundo. Todos aqui, né, com exceção aí do Elias, que já está tranquilo, né, aposentado, já vai embora para o Ceará, né? Canoa Quebrada, Jericoacoara, Iracema, Barra do Ceará. Ei, Elias. Mas a maioria sai de manhã cedo. É cedo que a gente sai para a batalha, entendeu? Então cabe a cada um de nós, dentro da nossa realidade, da tua realidade do dia a dia, você está buscando aquele tempo de meditação, quer seja um versículo, quer seja você estar confabulando com Deus, para que a gente, irmãos, não fique refém das coisas desse mundo, das coisas que vão nos levar para a destruição. Essa é a realidade. Então, quando Jesus, a gente vê que esse texto, que no fim, a gente chega no ápice, né, do texto, e Jesus provoca essa situação, na verdade. Porque curou o homem lá que nem conhecia, né, sem pedir. Então a gente vê que tudo isso foi operado para quê? Aí eu fico perguntando, mas poxa, e esse texto? Escrito para que a gente saiba que é só Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido por Deus, que veio a esse mundo, aqui em resgate nosso, para que a gente creia que Cristo é o Senhor das nossas vidas, irmãos. Essa é a finalidade. Como todo o Evangelho de João a gente tem visto, né, as séries que vêm sido pregadas. E interessante aqui, né, porque a gente pode ver que não depende muitas vezes da minha fé. Porque se eu dependesse da minha fé, irmãos, eu estava perdido. Né? Eu estava perdido. A Bíblia diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, diríamos a esse monte, olha, sai da cá, desarraga-te aqui e joga ao mar. Que tamanho a minha fé. Mas o que eu fico mais maravilhado é de ver que Jesus se importa comigo. Um miserável. Um miserável, irmãos. E pode saber disso, que é por amor dele. Não tem nada, absolutamente nada no Roger que, olha, nossa, o Roger não. Nada. Romanos diz que nós, todos pecaram. Todos. E se foi todos, não sobra nenhum aí. Até o último da fila. E destituídos estão da glória de Deus. Isso é graça, irmãos. É graça. Efésios 2, 8. É pela graça que sois salvos. Por meio da fé que Ele colocou no nosso coração. Porque isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então essa fé que muitas vezes a gente até se gaba, né, de ter a fé, saiba que essa fé não é minha e não é sua, é de Deus, que Deus colocou em nossos corações, para que pudéssemos crer. Quer dizer, Deus providenciou tudo aquilo que é necessário para que o conhecêssemos.
E que a gente reflita, irmãos, né, na nossa situação, porque somos pecadores, e que a gente também leve em consideração esse questionamento que Jesus fez para esse homem, né? Olha, agora você já viu que você está bom, cuidado, porque naquele momento que Jesus disse, levanta-te e anda, né, o poder de Deus, dessa palavra, ela penetrou nesse homem e restituiu nele todas as suas funções. Esse poder, o poder de Deus, restaurou aquele homem, né? Mas muita gente vai falar, mas eu sou um pecador, eu não suporto isso, aquilo e tal, eu tenho... Irmãos, esse mesmo que falou, né? Vai, não peques mais. É Jesus mesmo que fala. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É Ele que nos dá o poder e a condição. Não vem de nós. Nem isso é nosso mérito. Mas é a graça. É a graça. Que a gente reflita a respeito de Cristo. Saber que Jesus é Deus. E o Deus Salvador. O Deus homem. O Deus que veio, né, a essa terra aqui, ó, viveu sobre essa terra aqui, partiu, mas vai voltar um dia. Vai voltar um dia e um dia que a gente possa estar preparado para essa volta. Né, para prestar conta de cada coisa que a gente fez aqui nesse mundo. Né, que Deus nos dê essa capacidade, nos dê essa visão. Seja lá qualquer situação que a gente esteja vivendo. Nada, creia nisso, irmão, nada é impossível para Deus. Nada. E Ele faz aquilo que é o de melhor para nós. Romanos 8:28 diz que Deus faz com que todas as coisas venham a contribuir para aqueles que o amam. Então, às vezes, você está passando por uma dificuldade. Mas saiba de uma coisa, você está nas mãos daquele que tudo pode. Porque a humanidade está à beira de um poço de ilusões, esperando por solução de situações de que o mundo não pode dar. Acreditando aí em crendices, em histórias, numa série de coisas. Mas sabemos que apesar de tudo, de qualquer situação que a gente esteja passando, saber que é o seguinte, estamos passando, e tudo vai passar. E saber que o Senhor, Ele é aquele que está no timão do barco lá, é o capitão. Ele vai conduzir esse barco e vai fazer com que a gente aporte na eternidade. Que a gente tenha isso, assente no nosso coração, e que tenhamos essa visão de buscar cada vez mais, né, o conhecimento da sua palavra, poder orar, poder estimular uma maneira de a gente ter comunhão, né, com Deus todos os dias, todo momento. Eu creio que isso é o que vai nos trazer a estabilidade espiritual, vai poder nos acalmar o nosso coração em todas as situações que o mundo agitado tem vivido. Que a gente, nesses dias de total insegurança, a gente possa ancorar, né, nessa palavra as nossas expectativas, as nossas esperanças, e saber que o Senhor sabe exatamente aquilo que sentimos. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus amado, nós, ó Deus, não temos palavras para te agradecer, Senhor. Ó Deus, porque apesar de nada merecermos, Senhor, o Senhor tem, ó Deus, nos dado tudo que diz respeito a essa vida, Pai.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela capacidade que o Senhor nos dotou, ó Deus, de compreendermos a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Saber, ó Deus, que, ó Pai, o Senhor já preparou tudo. O Senhor já tem tudo preparado, Pai. O caminho, ó Deus. E que precisamos, ó Deus, crer, ó Senhor, que tu nos conduzirá até aquele glorioso dia, Senhor. Até aquele grande dia, Pai, em que a trombeta vai soar, ó Deus, e nós estaremos para sempre contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.